E a minha sogra que pegava dinheiro de todos os filhos para manter um gigolô. Vai só escutando essa história. Eu já estou casada há alguns anos, tenho 2 filhos. A minha relação com a minha sogra sempre foi muito boa, até o momento em que ela se separou. Aí tudo mudou. A minha sogra, ela se casou muito nova, foi mãe muito nova. Esse casamento, gente, durou 30 anos. Só houve separação porque a minha sogra descobriu a traição do meu sogro e ele foi morar com a amante dele. A minha sogra ficou com a casa. A minha sogra também não é nenhuma coitadinha, não. Ela tinha um trabalho dela e depois que ela se separou, ela começou a fazer novas amizades. E com isso, gente, ela começou a curtir muito a vida dela. Tudo que ela não podia fazer, ela começou a fazer. O que ela não pôde curtir nesses 30 anos, ela começou, gente, a sair, começou a usar roupinha curta, começou a andar sempre bem maquiada. Até aí tudo bem, gente. Porque ela tava querendo curtir a vida dela. E desde o momento que ela se separou, gente, todos os filhos ajudavam ela. Embora, né, ela não precisasse, ela tinha uma renda maior, que era a renda do ex-marido dela. E com isso, gente, os filhos dela, né, se sentiam muito na obrigação de ajudar ela. Até aí tudo bem, não me afetava nada em casa. Porque eu também sempre trabalhei, eu sempre fiz de tudo para poder ajudar o meu marido na despesa de casa. Já fazia algum tempinho que minha sogra tinha se separado e ela tava, gente, vivendo a vida dela do jeito que ela queria. Até que um belo dia, né, a minha sogra, ela apareceu lá em casa, né, com um papinho, gente, de coitadinha, dizendo que o dinheiro dela não tava dando para pagar as contas, que ela não tinha condições de ir pro médico, que ela não tinha condições de comprar medicamento, fazer exames, enfim. Na hora que eu vi esse absurdo, eu sabia que era mentira. E o meu marido, querendo ajudar a mãe dele, foi e perguntou para ela de quanto que ela estava precisando. Ela falou que precisava de R$300. Meu marido foi de imediato, pegou os R$300, gente, entregou na mão dela. Ela saiu dali de casa, gente, toda faceira. Eu chamei a atenção do meu marido, falei pra ele que esse dinheiro ela não tava usando pra comprar remédio, pra ir ao médico, de jeito maneira. E eu saí, gente, com uma ruim da história. Porque não queria que ele ajudasse a mãe dele tava passando necessidade, que monstro que eu era, por não querer que ele ajudasse a mãe dele. A gente não tinha costume de brigar, então a partir daquele momento a gente passou a brigar muito e muito dentro de casa. Ele levou isso pra família e pra todo mundo. De primeiro momento eu saí com uma ruim da história. A minha sogra não passou esse papinho de coitadinha só pro meu marido. Ela falou pra todos os filhos. Ajudaram ela a fazer compra do mês, a pagar as contas, a pagar a conta de luz. E toda vez que eu tocava nesse assunto com o meu marido, terminava em briga lá em casa. Só que alguns dias depois a minha sogra voltou já dizendo que todo mês meu marido teria que ajudar ela com um valor X. Ah, gente, me subiu uma revolta tão grande. Eu deixei bem claro pro meu marido que se ele fosse ajudar a mãe dele todo mês com esse valor, ele ia fazer isso com o dinheiro dele. Que o meu dinheiro eu ia usar para pagar as minhas contas e cuidar dos meus filhos. E se ele começasse a tirar dinheiro de pagar as contas de dentro de casa, de comprar alimento pros nossos filhos, eu não ia me importar não de ficar sem água, sem luz, porque a obrigação dele de primeira era dentro de casa com os filhos dele. Que se a mãe dele fosse atrás de um SUS, ela ia conseguir isso tudo, fazer exames, ter consultas, enfim. Ah, mas foi pra quê? Essa mulher virou bicho comigo, gente. Me xingou de todos os nomes possíveis, dizendo que era um monstro, por não querer que o filho dela ajudasse ela, que ela tava passando necessidade. Pra vocês terem uma ideia, gente, até chorar essa mulher chorou. Aí o meu marido, né, se transformou, dizendo quem eu pensava que eu era, pra estar falando assim com a mãe dele. Ah, e não esquece, meu perfil oficial é Lide Cruz, que a primeira obrigação dele é de não deixar faltar nada pra mãe dele, e que se eu continuasse com esse papinho, com esse jeitinho, era melhor a gente se separar. Porque eu era uma pessoa muito ruim por não querer que ele ajudasse a mãe dele. Na hora que eu discordei do meu marido, né, eu passei a ser a pior pessoa do mundo. Enquanto eu era boazinha, aceitava tudo. O que ele queria, eu era a melhor esposa do mundo. Só foi eu falar que eu não ia ajudar ele em nada, ele tocou nesse assunto de se separar. Perguntei pra ele se ia ser desse jeito, então era melhor a gente se separar mesmo. Pra quê? A mãe dele, gente, se transformou na hora, dizendo que não precisava de nada daquilo, que ela dava um jeito, que ela ia se virar, que o nosso casamento era muito bonito pra terminar com uma simples coisa, com uma coisa boba. E ele defendendo a mãe dele ainda. Falei pra ele pegar todas as coisas dele, que a partir daquele momento ele iria morar com a mãe dele. Gente, bateu um desespero tão grande nessa mulher. Começou a dizer que não precisava de tudo isso, que tava indo embora, que ia deixar a gente ali conversando pra se acertar, né? E eu bati o pé firme, gente. Falei pra ele pegar as coisas dele, que a partir daquele momento ele não moraria mais na minha casa. E que se ele não pegasse as coisas dele, eu jogaria tudo no meio da rua, mas ali em casa ele não ficava mais. E ele, com raiva, né, pegou algumas coisas e foi pra casa da mãe dele. A mãe dele ficou revoltada, pedindo que ele ficasse em casa, que não saísse dali. Ali eu tinha certeza que eu não queria mais aquele homem na minha vida. No outro dia, bem cedo, gente, a minha sogra me ligou dizendo que eu tinha que ligar pro filho dela pra gente tentar conversar, se acertar e retomar o nosso casamento. Eu deixei bem claro pra ela que eu não ia voltar mais com o filho dela de jeito maneira. E assim, ele morando ali na casa dela, ele não ia deixar faltar nada pra ela. Gente, essa mulher ligou pra todo mundo pra tentar me convencer pra aceitar o meu marido de volta em casa. Enfim, gente, naquela semana mesmo, eu já fui, né, atrás da papelada pra resolver o divórcio, pra me separar dele. E com ele morando ali com a mãe dele, ele começou, né, a ver as coisas de outras formas, de formas diferentes.
diferente, gente. Que a mãe dele não tava passando necessidade como ela tava dizendo. E ali, né, eu fiquei sabendo que ele queria saber aonde que a mãe dele tava colocando tanto dinheiro que ela tava pegando de todos os filhos. Porque essa conta absurda que ela falava que tinha não era verdade. Não precisava, gente, ser um gênio pra saber que aquilo era mentira. E o que eu fiquei sabendo é que todos os dias a mãe dele conversava com ele pra ele voltar pra casa, que a gente retomasse nosso casamento. Enfim, gente, não demorou muito tempo pra todo mundo saber o porquê a minha sogra pedia tanto dinheiro assim pros filhos. O homem que ela saiu apareceu na casa dela cobrando esse dinheiro, dizendo que já fazia muito tempo que ela não pagava a ele e ele estava esperando esse dinheiro e ele estava precisando desse dinheiro e ele não ia esperar mais. Que ele estava precisando pagar as contas dele, que ele estava precisando muito desse dinheiro, que se ela não pagasse, ele não ia mais querer saber dela. Diz que foi uma humilhação total, a minha sogra pedindo para que ele não abandonasse ela, que ela ia dar um jeito de conseguir esse dinheiro para dar para ele, né? E o meu ex-marido, gente, sem acreditar, né, no que estava acontecendo, no que estava vendo. Para resumir, gente, ele botou esse homem para correr, dizendo que dela ele não ia tirar mais um centavo. E depois desse acontecido, né, gente, a minha sogra entrou em depressão, dizendo que não queria mais viver, que não tinha mais vontade de viver, que não tinha mais vontade de fazer nada, que o filhinho dela, né, querido, tinha botado o grande amor da vida dela pra correr, que não precisava de tudo aquilo. Enfim, gente, depois disso, né, o bonito passou a me perturbar, pedindo pra gente voltar, pra que a gente tentasse mais uma vez, mas eu deixei bem claro pra ele, que pra ele eu não voltaria mais nunca, que ele era agora todinho da mamãezinha querida dele, que agora ele teria tempo pra cuidar da mamãezinha dele. Ele sempre foi um bom pai pros nossos filhos, mas agora eu não quero mais ele como marido na minha vida. Depois dessa palhaçada toda da minha ex-sogra, né, os filhos dela pararam de ajudar ela com frequência, só que algum tempinho depois, gente, a minha ex-sogra arrumou um menino mais novo, com a idade do filho mais novo dela. Colocou ele dentro de casa para que todo mundo soubesse que ela estava com ele, e ele, gente, não aceitou morar ali com meu ex-marido. Meu ex-marido teve que alugar uma casa para ele morar, né? E a minha sogra, gente, ficou lá com esse rapaz, morando na casa dela. Esse rapaz não trabalha, controla ela em tudo, controla o dinheiro dela, a vida dela. Ela tirou uma moto para ele, ela que paga, e eu fico sabendo, né, gente, que toda vez que algum filho vai lá cobrar isso dela, ela vira o bicho com ele, gente, dizendo que ela é de maior, que ela tem que viver a vida dela, que ela faz da vida dela o que ela bem quer. E eu sigo minha vida, gente, muito feliz com os meus filhos. Não quero saber de homem tão cedo na minha vida, só dá dor de cabeça. E já que você chegou até aqui, né, gente, não custa nada curtir, comentar, compartilhar, já me seguir. Ah, e só lembrando, ter você aqui no meu perfil é de grande valia. E fora, né, você vai estar me ajudando a realizar um grande sonho. Então um beijo, até o próximo vídeo. E não esquece, meu perfil oficial é Lid Cruz.